Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial da ProDJ. O meu nome é Diogo Tinreiro e hoje vou aqui mostrar-te 3 erros mais comuns na equalização e como é que podemos solucioná-los. Temos aqui este projeto no estilo Afro Chill Pop e vamos só ouvir o projeto no instante antes de arrancarmos. Portanto, existem aqui várias coisas neste projeto que são aplicáveis em concreto a estes elementos, mas podem ser utilizados em qualquer estilo musical. Portanto, o primeiro erro que eu deteto, por norma, nos projetos dos alunos é a equalização em excesso. Ou seja, a malta chega aqui e diz assim, por exemplo, no caso do 808, pronto. Isto do 808 não tem grave suficiente, eu vou chegar aqui e vou fazer isto. O que é que acontece? Por norma, este tipo de equalização acima de 3, 4 dBs de excesso distorce. Distorce os sons, distorce a mistura e é excessivo e não faz sentido. Como é que nós podemos solucionar isto? Qual é que é a forma correta? Em vez de usarmos a equalização, que inclusive até podemos utilizar às vezes para tirar até um bocadinho deste pico, ok? Sem problema, assim. Podemos, por exemplo, aplicar um saturador. O saturador vai, tal como no outro vídeo que eu tenho, falar de saturação, porque é que é um dos plugins mais importantes. A saturação vai acrescentar harmónicos ao nosso som e vai fazer com que este se destaque melhor na minha mistura. Portanto, eu ponho um saturador e a seguir, inclusive, eu ponho um segundo saturador, que é o drum bus, com uma maior cadência, uma maior incidência, nos transientes. E aqui, dou drive e ainda faço aqui, portanto, o dump, que é uma filtragem, não é? Portanto, vamos ouvir sem. E agora com. Ok? O que acontece? Como é óbvio, há o 808 destaca-se muito mais, há uma diferença de volume também grande, devíamos fazer aqui um pouco de gain staging, mas o que acontece é que há um destaque muito maior e mesmo se ouvirem isto no telemóvel, umas coisas mais pequenas, vão reparar que há uma grande diferença. Aqui a nível do piano, por exemplo, podemos destacar aquilo que se costuma fazer muito, que é, os graves é para cortar, não é? Portanto, chegamos aqui, vou cortar os graves. Está igual, está bom, só que não está igual nem está bom. Desligar. Ok? E agora dizem assim, mas o piano tem tanto grave. Eu não gosto destes graves, não é? Ok, então até se pode eventualmente fazer um pequeno corte, assim, para tirar os subgraves do piano, que realmente não fazem muita falta, mas depois o correto é mais uma vez puxarmos isto em bell e ajustarmos aqui o Q Factor, fator Q. Ok? Pronto. É uma diferença simpática, muito, muito pequena, e que o piano não perde a sua força. Quando eu vou cortar assim, como é óbvio, perco totalmente o piano, não é? Aqui a nível dos drums, temos aqui um exemplo engraçado, que é... Vou baixar aqui um bocadinho. Que é uma coisa que muitas vezes o pessoal faz e que não pode acontecer, que é ignorar as ressonâncias dos vários elementos. Existem elementos que são naturalmente ressonantes, como é o caso dos metalofones, como é o caso das marimbas, não é? E dos xilofones. Aliás, a marimba é madeira, mas... portanto, esses são elementos de ressonância, mesmo os hang drums, por exemplo, não é? Aí o jogo é um bocadinho mais cirúrgico. Mas, a nível de drums é muito simples. Se eu tocar uma conga, um bongo, um djembé, tudo isto são instrumentos que têm uma componente ressonante muito elevada, mas eu ao retirar essa componente ressonante, ela não vai criar nenhum conflito na minha mistura, não vai alterar muito a gênese do seu elemento original e salvaguarda a minha mistura. Portanto, temos aqui este kutum, que é este conga aqui. Ok. Tem aqui uma frequência, olha aqui. Aqui. É isto aqui.
Para ver este a subir. Quando ouvir este a subir significa que há uma ressonância aqui. Continuamos com, lá está, a conga ou djembe na sua sonoridade original. Não o muda muito. Ele continua-se a destacar na mistura. Tranquilo. Fica um pouco mais baixo, claro. Cortamos frequências. Mas é incomparavelmente melhor a nível de balanço. Portanto, nunca ignorem as ressonâncias dos instrumentos e até visualmente, mesmo que não consigam detectar com a escuta. Epá, é olhar para aqui e ver. Temos tudo aqui mais ou menos em linha e de repente há um pico aqui, né? Até podem pôr o refresh disto, aliás o average, desculpem, mais elevado. E ele acaba por dar aqui, ó, aqui, este picozinho aqui. Sem problema. E tiramos. Às vezes não é preciso irmos cirurgicamente a estes estágios, mas é importante termos a noção do know-how, não é? E a noção de como efetivamente conseguir trabalhar. Não se esqueçam de uma coisa que é muito importante, a equalização. Quando nós retiramos frequências, nós estamos a limpar o som. Quando nós acrescentamos frequências, nós estamos a modificar o som. Sendo que, como é óbvio, tirar frequências também estamos a modificar, mas a questão é que ao acrescentarmos frequências vamos a alterar e ao retirarmos com quantidades pequenas rapidamente conseguimos limpar algumas ressonâncias e algumas frequências que possam estar em conflito e dessa forma resolver grande parte dos nossos problemas de mistura. Espero que tenham gostado deste tutorial. Por favor, não se esqueçam de deixar nos comentários e de subscrever o nosso canal. Espero ver-vos em breve. Boas produções.